Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Os 15 minutos de hoje não foram definidos por votação popular, porque tem um tema bem óbvio na nossa frente, Danilo. A gente não abriu pra votação, porque a gente já sabia que todo mundo ia escolher esse. É, claro, a gente vai falar do play-in, torneio colher de chá, a repescagem, chame como você quiser chamar, que é essa novidade que a NBA tem para essa temporada, com os times de 7º a 10º lugar de cada conferência, definindo as últimas 2 vagas para os playoffs. Boa, a gente inclusive já abordou o torneio Colher de Chá num 15 minutos, então procura aí na sua playlist, ou aí no canal do YouTube, se você está assistindo a gente. E a gente já discutiu por que ele existe, quais são as questões, se existe ou não justiça no conceito dele, mas agora o que importa é que ele existe e vai acontecer. Boa, e hoje a gente vai falar dos 2 confrontos do leste, e tentar entender o que pode acontecer nessas partidas. Lembrando que o 7º enfrenta o 8º colocado, quem vencer é o 7º colocado. E tá nos playoffs e vai enfrentar o Brooklyn Nets, no caso do leste, na primeira rodada. Quem perder de 7º ou 8º enfrenta o vencedor de 9º versus 10º. O 9º versus 10º, quem perde, tchau, boas férias. E quem ganhou enfrenta o perdedor dessa primeira partida para definir, então, o 8º colocado da conferência, que vai pegar o Philadelphia 76ers. Isso significa, na prática, que se você acabou em 9º ou 10º, você tem que vencer 2 jogos consecutivos para se classificar para os playoffs. Isso, e se você acabou em 7º ou 8º, você tem que ganhar 1 de 2. Isso. E, obviamente, quem acabou na frente, na tabela, joga em casa. Certo? É isso. Agora até faz alguma diferença. Tem alguns torcedores. Estão aumentando, tem time que vai ter um pouco mais de gente nos playoffs, vai ter um climinha. Bom, mas é isso, essa foi a introdução, a gente vai ter nossos 15... A ampulheta vai funcionar essa semana. Esperamos que ela não engasgue. Não vai engasgar essa semana, e a gente vai ter então aí 7 minutos e meio para falar de cada jogo, ver o que vai acontecer. Boa. Hoje a gente fala do leste. No final do dia de hoje, ou amanhã de manhã, deve sair o vídeo de 15 minutos falando dos jogos do Oeste. Isso, então, ao invés de 15 minutos na semana, você vai ter 15 minutos vezes 2. Olha aí a meia hora que o pessoal sonhava. Só que divididos em 15 minutos. Isso. E ativa aí o sininho, tudo, se inscreve pra você receber o aviso de quando esse vídeo entrar no ar. Boa. Vamos lá, então? Bora. 1, 2, 3, 0. Areia caindo. E aí, quer começar com Pacers e Hornets ou com Celtics e Wizards? Celtics e Wizards, 7º colocado, Celtics, 8º Wizards, são os 2 melhores times na classificação, acho que vale. O Wizards que conseguiu essa 8ª vaga, vencendo o Hornets na última rodada. O Hornets, se vencesse, estava em 8º e ia ter 2 jogos para ganhar 1. Como perdeu de virada no último quarto, caiu para 10º. Vai ter que ganhar os 2 jogos e os 2 fora de casa. Fomos brindados com uma última rodada de NBA que realmente importava. Que tinha consequências para esses times. Era o play-in. Era um play-in, mesmo se não existisse o play-in que a gente está vendo agora. Era uma colher de chá na última rodada. O 8º contra o 9º. Quem ganha tá dentro, quem perde tá fora. Calhou de que o play-in acabou sendo redundante. A gente já viu isso acontecendo. E eu estava inclusive comentando com o Denis antes da gravação que todo o conceito do play-in era meio que montado para um caso como o Wizards. Que é para um time que começa muito devagar, que tem problemas de lesões ou de Covid e que engrena no final da temporada. A temporada encurtada não permite que esse time se classifique em 8º. Eles mostraram no fim da temporada que era um time bom bastante para estar nos playoffs, mas não deu tempo. Encurtou a temporada, então eles não tiveram esses últimos jogos aí para poder aproveitar que eles estão em boa fase. E calhou de que o Wizards acabou a temporada em 8º. Deu tempo. Deu tempo. Então eles nem precisavam. O garoto propaganda, o modelo do colher de chá, acabou se classificando mesmo sem ele. E foi muito engraçado porque no Oeste aconteceu a mesma coisa. Warriors e Grizzlies, 8º contra 9º. Quem ganhasse acabava em 8º, se enfrentaram na última rodada. Nunca acontece. Aconteceu no ano que tem o play-in. Então, quando você finalmente coloca o colher de chá em prática, ele parece desnecessário, né? E capaz que daqui a alguns dias, se o Wizards perde do Celtics e o Hornets ganha do Pacers... Talvez eles se enfrentem de novo. Se enfrentem de novo. Mesma situação, de novo em Washington, partida igualzinha. E o técnico do Wizards, o Scott Brooks, disse que esse jogo contra o Hornets foi a síntese da temporada deles. Porque eles começaram muito mal o jogo, ficaram 16 pontos atrás do Hornets, aí foram melhorando aos poucos e o melhor momento do time foi nos últimos 5 minutos. Que foi quando eles viraram o jogo, abriram uma diferençazinha um pouquinho confortável, 5, 6 pontos no minuto final, e aí
conseguiram vencer o jogo. Só faltou no primeiro quarto o Westbrook sentir o quadril. E lá pelo segundo, terceiro quarto, eles têm um surto de Covid. O time ser tirado de campo. Mas fora isso, foi realmente a história da temporada, né? Foi muito curioso esse ano do Wizards e que isso aconteceu nesse jogo. Mas acho que eles estão numa posição não só de história bonita, que conseguiu a 8ª vaga, como para a maioria das pessoas, e eu concordo com elas, favoritos nesse jogo contra o Celtics. Sem dúvida, eles são um time que está em grande fase. É um time que vem empolgado, que vem jogando um basquete muito superior ao que começou na temporada, enquanto o Celtics está na pior fase da temporada. O Celtics acabou de perder o Jaylen Brown. Jaylen Brown machucado não joga esse jogo, nem nos playoffs se o Celtics se classificar. Então, é aquela história, né? Como é um jogo só, toda a nossa análise você tem um pé atrás. Exato, nós estamos tão acostumados a fazer análises de séries de playoffs. Exato, que levam em conta uma série de ajustes e possibilidades. Agora é terra de ninguém, um jogo só. O Tatum pode fazer 100 pontos. O pior jogo do Jason Tatum nessa temporada em aproveitamento de arremesso foi contra o Wizards. O Celtics ganhou 2 dos 3 jogos que fez com o Wizards, mas o que eles perderam, o Tatum não conseguiu fazer nada. Se acontece isso, acabou. Sem Jaylen Brown, não vai ter jogo. Então a gente tem que estar sempre aberto a essas possibilidades. E não é que o Wizards tem um grande plano contra o Tatum. Nas outras 2 partidas ele arrebentou. Nós temos que ser sinceros que o Wizards não tem um grande plano defensivo contra nada nem ninguém. O Wizards tem uma questão defensiva que melhorou nas últimas semanas, mas ainda é o ponto fraco do time definitivamente. E o Celtics calhou de que ao longo das últimas temporadas foi se tornando um time cada vez mais dependente de Tatum e Jaylen Brown e menos coletivo, que passa e gira menos a bola. E aí agora vai chegar num momento decisivo, num jogo único, sem Jaylen Brown. E esse é o problema, né? O Wizards, a defesa do Wizards é fraca e o melhor jeito de tirar proveito disso é um ataque um pouquinho mais sofisticado. Você passa a bola, você faz um bloqueio, eventualmente tem uma falha de comunicação, você tira proveito. Exato. Defesas que escolhem coisas erradas, que fazem erros, elas só podem errar se elas são obrigadas a tomar decisões. E você só tem que tomar decisão se o ataque coloca uma situação ligeiramente mais sofisticada em quadra, né? Então acho que esse é um segredo do Celtics para esse jogo, é não se apaixonar demais pelo Tatum. É capaz do Tatum acertar os 3, 4 primeiros arremessos dele e falar, é você que vai carregar a gente hoje. Perigoso. É que ele é apaixonante. Ele é bonito, ele é incrível, ele joga bem. Joga bem, tem aquela aura Kobe-like, né? Os arremessos são muito bonitos, você acha que ele consegue decidir tudo, mas é justamente nessa configuração de ele configurar todos os ataques do time que o Wizards pode sair melhor defensivamente. Vai facilitar um pouco a vida do Wizards isso. E o ideal seria um pouco mais de rodagem, o que depende do Kemba Walker jogar bem, do Fournier jogar bem, e os dois são muito irregulares. Faz muito sentido. Então acho que essa vai ser uma dificuldade. Uma coisa interessante é que o Wizards é um dos times mais rápidos da NBA em posses de bola por jogo, e o Celtics, nos últimos anos, enquanto o Brad Stevens está lá, sempre foi muito bom de segurar contra-ataques. Então, sempre para segurar contra-ataque, sei lá, do Raptors no playoffs passado, que fazem muito bem ataque de transição, naquelas séries contra o Antetokounmpo, e agora eles têm que parar o Russell Westbrook. Então isso vai ser também um duelo legal de como o Celtics, que de novo, essa temporada estão simplesmente irregulares. Eles são bons marcando transição? Às vezes dia não dá certo. Dia ímpar, talvez, dia par, não sei. É muito difícil analisar as possibilidades de um time tão irregular num jogo só. Então esse é o grande drama do Celtics. Pode dar tudo certo, o Tatum faz 60 pontos igual fez com o Spurs, ou um desastre. Mas cabe a gente imaginar o que precisa acontecer para o Celtics vencer uma série contra o Wizards, e eu acho que é importante, essencial que eles parem os contra-ataques, porque o Westbrook, como a gente já conversou aqui em 15 minutos, vai ditar completamente o ritmo de jogo do Wizards e vai tentar puxar o máximo de contra-ataque possível, mesmo em jogadas em posse de bola que não permitiriam contra-ataques. Então esse é um fato que o Celtics sabe fazer, e aí vamos ver na prática, na hora, se vai dar certo ou não. Mas vai ser uma das coisas chaves pro Wizards não deslanchar no ataque. Porque o Wizards é assim, eles tomam muito ponto, fazem muitos pontos, os placares são altos e é assim que eles vivem. E o Wizards é um time que às vezes tem sequências em que erra demais, mas isso não muda o jeito do time de jogar.
O time é consistente em como tenta as suas posses de bola. É inconsistente nos acertos. Às vezes o Westbrook erra uma série de arremessos consecutivos, tem uma série de turnovers, mas o Wizards vai conseguir, eles confiam no plano de jogo e eles vão conseguir impor esse plano de jogo, eu acho. E nessa segunda metade de temporada que o Wizards foi tão bem, o último terço de temporada que eles foram muito bem, eles têm ido bem no fim das partidas, né? Eles estão decidindo muito bem jogos com placar apertado, igual foi esse contra o Hornets. Acho que a gente já viu nessa temporada o Celtics se embananar em uns jogos assim, muito por a bola ficar na mão do Jason Tatum e não acontecer nada. Nossa, o Wizards eu não sei em quem eu apostaria se o jogo chegasse nos últimos 5 minutos empatado. O Wizards ficou muitos pontos atrás do Hornets nesse jogo decisivo, o que é péssimo sinal, porque o Wizards conseguiu ir mal contra um Hornets, está numa fase medonha. Mas, por outro lado, eles não se deixaram abalar por estar de 15, 17 pontos atrás. É uma coisa bem, bem absurda, assim. O Wizards está com a cabeça no lugar. Eles estão confiantes, as entrevistas demonstram confiança. Historicamente, eu já vi um dado sobre isso, agora não tenho de cabeça. Mas era um cara tentando estudar se as boas fases de temporada regular fazem diferença nos playoffs. Se elas podem ser transicionadas. Um time que ganhou as últimas 10 partidas, ele vai melhor nos playoffs do que um time que perdeu 8 das 10? E geralmente não. Não quer dizer muita coisa. Tem muito time que relaxa quando tá chegando o playoff, descansa a gente. Tem time que tá jogando com uma urgência muito grande contra adversários que nem tanto. E tem o fato que a gente tem que levar em consideração na NBA que playoffs são séries de 7 jogos. Muitos outros fatores são mais importantes do que a sua confiança, né? Mas esse lado acho que o Wizards tem a favor, caso pese a confiança. Com certeza. Eu acho, apesar do Celtics ser um time mais experiente, eu acho que o Wizards é amplamente favorito para esse jogo. E é um duelo, pensando do lado do historinha, é um duelo de dois dos grandes amigos da NBA, o Bradley Beal e o Jason Tatum. Eles são nascidos em St. Louis, nos Estados Unidos, e se conhecem desde adolescência e são muito, muito próximos. É legal os dois disputarem uma partida de quase playoff, né? Uma vaga por playoff. Vai ser bonitinho. Já até vi um comentarista do Celtics falando sobre expansão da NBA para outras franquias. A única coisa que o Celtics tem que se preocupar é se fazem um time em St. Louis. Porque o Tatum e o Bradley Beal iam para lá num segundo. Eles são muito os apaixonados da cidade, orgulho de ser de St. Louis. Que legal. Lá não pode ter time, senão o Celtics perde o Jason Tatum no piscar de olhos. Vira um timaço aí. E vira um belo time. Mas vai ser legal os dois duelando. São os dois cestinhas de cada um. O Bradley Beal por pouquinho não foi cestinha da NBA nessa temporada. Acho que vai ser um jogo bem legal. Eu acho que o Celtics, por mais que esteja jogando mal, é um jogo único valendo vaga nos playoffs. É o dia que o Tatum tem para se consagrar. E eu acho que é realmente a chance dele de mostrar que ele pode carregar o time nas costas. Uma coisa que ele tentou muitas vezes ao longo da temporada provar. E os torcedores do Celtics reclamam muito que o time parece meio morto às vezes. Tem uns jogos só que tá acontecendo. Faz alguma coisa, cutuca aí, vê se tá vivo. Nesse jogo isso não dá para acontecer, né? Falta de energia, falta de ânimo. Talvez essa parte seja solucionável na marra. É que nos últimos jogos o Celtics pareceu bem desanimado. Eu acho que a temporada já foi um baque pro time em si. E a lesão do Jaylen Brown colocou realmente uma nuvem em cima do time. É aquela sensação que tá dando tudo errado. Isso, eu acho que o Celtics tem muita dificuldade de conseguir explicar qual é o problema. Mas o problema tá lá e existe. E eu acho que isso é muito frustrante. Tudo que a gente quer ir no médico, ele dá um diagnóstico pra gente. Não ter o diagnóstico é uma coisa muito frustrante. O texto que eu fiz sobre o Celtics no blog tem uma frase do Marcus Smart que ele fala isso. A gente tá super bem. Não tem nenhuma briga. A gente é amigo. A gente fora de quadra se diverte. Chega em quadra. Não funciona. Não funciona. Às vezes funciona. E aí você não consegue explicar por que às vezes não funciona. Então, muito difícil. Eu não ficaria surpreso se o time não tivesse muito animado nessa partida. Ser. Bom, mas vamos lá. Hornets e Pacers. Esse é um duelo triste. Porque são dois times que estão longe da sua melhor fase. O Pacers acabou na frente, não vai ter mando de quadra. O Malcolm Brogdon deve voltar, é provável que ele jogue. Mas Miles Turner não vai voltar. O TJ Warren a gente já sabe faz tempo que está machucado e não volta essa temporada. Então o Pacers sempre tem essa impressão que é a sombra do que poderia ser. E tem tudo que a gente já conversou num podcast, se vocês quiserem ver com mais detalhe, algumas semanas, de como muita briga interna não tá...
É um clima péssimo que tá péssimo. o Pacers. Só que o Hornets, por outro lado, não deve ter o Gordon Hayward de volta. Tinha uma pequena esperança que isso ia acontecer, mas pelas entrevistas do técnico James Borrego, não vai rolar a tempo do play-in. E eles estão numa sequência de 5 derrotas consecutivas. Perderam 7 das últimas 10. O Lamelo não tá arremessando bem de 3 desde que voltou da lesão. Não tá rolando. Não é um time... O Miles Bridges, que era quem tava jogando melhor, passou uns jogos fora, né? Por Covid, por protocolo de segurança. E voltou agora em cima da hora, uma esperança. Mas não sei. Nenhum dos times você olha e fala, não, tá tudo bem. Então, E eles são um caso oposto do Wizards. Os dois viram tempos melhores, pareciam que eles iam se classificar para os playoffs, se não existisse o torneio colher de chá. E aí os dois, na pior fase da temporada, caindo aos pedaços, agora se enfrentam por uma chance de enfrentar alguém. E não é legal que tudo tá em volta do Gordon Hayward? É o Celtics, que perdeu o Gordon Hayward, contra o Hornets, que contratou o Gordon Hayward. Contra o Pacers, contra que o poderia Pacers, ter que quase conseguido. fechou uma troca pro Gordon Hayward, que o Hayward queria ir pra lá, mas a troca não rolou. É tudo ao redor do Gordon Hayward, e o Gordon Hayward mesmo não veio. Não vai jogar. É isso, não apareceu. A torcida do Celtics deve passar a temporada inteira falando, putz, que saudade do Gordon Hayward. Agora isso que me irritava. Ele nunca joga. Você confiar, você precisar dele, ele não tá lá, é realmente muito Mais um frustrante. playoff que ou ele não vai jogar ou vai chegar meio baleado. Então... É uma pena, porque o Hornets foi uma das grandes histórias da temporada, foi um time muito legal de assistir. O Miles Bridges teve uma temporada espetacular, eu acho que ele é um dos fortes candidatos a jogador que mais evoluiu na temporada. Se não fosse o Julius Randle existir... Exato. O Lamelo é um dos fortes favoritos para ser novato do ano. O Gordon Hayward jogou aquilo que a gente esperava que ele jogasse no Celtics que nunca jogou. Se tivesse um prêmio de redenção do ano, poderia ser do Gordon Hayward. Então, muitos prêmios simbólicos aí poderiam ir pro Hornets. E, infelizmente, não é o melhor momento para que a gente possa ver eles na colher de chá. Eles não estão jogando tudo que pode. O Terry Rozier teve um momento espetacular na temporada, mas nessas últimas semanas não conseguiu sustentar tanto. Tô curioso para ver isso, curioso para ver como vai ser o jogo. O Pacers tem uma defesa não muito forte. Alguns números são bons, mas a maioria, quando o Miles Turner tá em quadra, eles são líderes da NBA em tocos, só que, tipo... Porque o Miles Turner é o líder em tocos. 6, não sei quantos tocos por jogo. 3 e poucos são do Miles Turner. não tá disponível. Então... Mas é um dos times que mais jogam defesa por zona. Eu quero ver como o Hornets vai responder isso. O Hornets, na Especialmente verdade... com o Lamelo Ball não acertando arremessos ultimamente. Mas o Hornets tende a jogar bem contra defesas por zona. É um time que, inclusive, gira bem a bola. Eu acho que o problema principal tá no oposto. Eles estão com muita dificuldade de jogar no mano a mano, especialmente com o Lamelo não conseguindo acertar os arremessos dele. Então isso vai... o jogar contra a zona é legal, que eles usam muito Rozier, Graham e Lamelo. Eles conseguem É muita gente que o rouba a perímetro. bola, que toca, que se movimenta sem a bola até. E o Miles Bridges, que ataca muito bem a cesta sem a bola, se movimenta muito bem. Então eu acho o Hornets um time bem interessante e parece estar minimamente mais animado e preparado do que o Pacers, infelizmente. Deu nossos 15 minutos aqui, só tem que dar uma chacoalhadinha para cair os últimos grãos. Mas só para terminar, eu concordo com você. Eu acho que o Hornets está mais no espírito de querer brigar com alguma coisa. Eles estavam perto dos playoffs da temporada inteira. O Pacers, por mais que eles tentem negar, o TJ McConnell deu uma entrevista, falou, não, imagina, é tudo mentira. A gente ama o técnico Nate Bjorkgren. Estamos super bem, vamos tomar um chá com ele. E o Pacers tem tido muita dificuldade. O que eu acho que o Pacers tem na manga é que talvez ele tenha os dois jogadores mais capazes de ganhar um jogo sozinho, que é o Sabonis e o Caris LeVert. Que eles fizeram nas últimas semanas isso. Até o Sabonis teve um jogo de 20 pontos, 20 rebotes. O LeVert contra o Lakers foi 28 pontos, 10 assistências. O Hornets é mais dividido as funções. O Hornets já viu dias de 40 pontos do Rozier, e o Lamelo às vezes tem uns dias malucos de triple-double, mas é menos comum do que o Sabonis, por exemplo. E são menos experientes que Sabonis e Caris LeVert. Definitivamente. Então eu tô esperando muito o Pacers insistir nisso, sabe? Vamos ver como o Brogdon volta, se tem minutos limitados ou não. Mas é tipo handoff do Sabonis com o Caris LeVert. E se vira aí, Hornets, você consegue marcar isso? Fazer uma coisa bem básica. Alguém no seu garrafão consegue sobreviver às cotoveladas do Sabonis? O Biombo não vai sair com 5 faltas no primeiro tempo? Não sei.
se vira com isso. Se o Hornets tiver uma resposta para isso, aí eu acho que o jogo coletivo deles pode dar um trabalho, a animação. É um time que reflete o narrador do Hornets. Que é definitivamente o mais empolgado. É. Inclusive, eu aprendi a amar os narradores Eu do também. Hornets, né, junto com o time, mas eu adoraria que fizessem um teste de substâncias ilícitas deles. Não, mas acaba a graça. Eu fico preocupado com a saúde deles. Eu prefiro não saber. Stays with New York. Oh, Miles! He's got a chance. No one in front. You bet. How do you do, Miles? Rivers, quick first step. Get out! PJ takes it from him. Hornets down 4. Yes! Você não Devontae! faz que você não quer saber a resposta. Exatamente. Nunca pergunte uma coisa que não quer saber a resposta. Mas o Hornets tem essa... Eles conseguem sequências de pontos nessa base. É bola de 3, defesa, ponte aérea para Miles Bridges. E se o outro time não estiver preparado, engole aí um 10-0 em 2 minutos, que é difícil recuperar depois. Mas se o Pacers conseguir controlar o ritmo do jogo, diminuir a quantidade de posses de bola e usar muitos Sabonis do garrafão, o Hornets pode ter problemas. Eu acho que o Sabonis e o Caris LeVert vão jogar mais de 40 minutos os dois, aí vai ser difícil pro Hornets. E Mas- jogam em casa. Mas ainda assim, o Hornets tá numa fase bem melhor. E a gente talvez não devesse ter feito isso antes, fazer o parênteses, de que não estamos tentando fazer futurologia. A gente não está no ramo das bolas de cristal. A gente deixa isso para outros picaretas. A gente está tentando aqui entender o que se imagina que pode acontecer, inclusive para saber se vai ser surpreendente ou esperado um resultado que aconteça na colher de chá. Boa. É só isso. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso previewzinho aí do Colher de Chá. Vamos ver o que acontece e vamos ver quem ganha, para ver quem tá direto nos playoffs e qual vai ser o último confronto mata-mata valendo a última vaga, que esse eu acho que vai ser legal. Nossa, esse vai ser interessantíssimo. Eu acho que o Wizards e Celtics ainda vai ter aquele ar do tipo, se perder tem mais um. É verdade, você tem razão. A corda tá mais ou menos no pescoço, mas dá pra tirar ainda. Talvez não O seja último tão sangue jogo, nos olhos. O Hornets e Pacers já é mais sanguinário. O último vai ser imperdível. E, fazendo sentido ou não, você acreditando que é justo ou não, o Colher de Chá promete momentos muito divertidos. É isso, pessoal. A gente volta daqui a pouco com o preview do Oeste. Boa! Até mais. Tchau! Tchau, tchau!